Bom dia a todos, meu nome é Tatiana Balbi Fraga, esse é o canal High Level Programming e eu vou estar apresentando agora o último vídeo de uma série de 3 vídeos com a apresentação do problema de dimensionamento do tempo de processamento de lotes de produção, a modelagem matemática desse problema e de um método analítico para a solução desse problema. Nesse vídeo eu vou estar então apresentando esse método analítico. Então, em 2 vídeos anteriores a gente já mostrou a definição do problema e a modelagem matemática. Se você não viu esses vídeos, é melhor ver para uma melhor compreensão dessa solução analítica que eu estou aqui propondo. Para a solução analítica desse problema, inicialmente eu considerei que não existe diferença entre o estoque de fábrica e o estoque das lojas de fábrica. Essa é uma consideração que tornaria uma versão fraca, uma versão diferente do problema, mas a verdade é que não existe nenhum custo para a solução partindo dessa consideração. Ou seja, a solução que a gente vai chegar para esse problema novo, que eu estou com essa nova consideração, ela é a mesma solução do problema original. Então não existe nenhum problema em eu estar fazendo essa consideração. Então eu tenho aqui, eu chamei de EI, a quantidade total que seria estocada tanto nas lojas de fábrica quanto na própria fábrica. E eu tenho que esse EI ele tem que ser menor do que o limite definido para estoque nesses 2 locais, nas lojas de fábrica e na fábrica. Então a gente tem que EI é igual a OI mais II, o que vai ser enviado para o outlet, mais o que vai ser estocado em fábrica, isso válido para cada produto. E a gente tem que EI é menor do que os limites definidos para o que pode ser enviado para a loja de fábrica e para o que pode ser estocado em fábrica, isso de cada produto. A gente tem ainda que o somatório de toda essa quantidade, de todos os EIs, aqui tem um errinho, vou corrigir. A gente tem então que o somatório de todas as quantidades que serão enviadas para as lojas de fábrica, estocada em fábrica de todos os produtos, esse valor ele precisa ser inferior ao limite geral para envio de produtos para as lojas de fábrica e o limite geral que pode ser estocado em fábrica. Então essas 3 equações elas partem da minha consideração. Uma vez que eu faço essa consideração, essa redefinição do problema, eu consigo então resolver o problema de uma forma recursiva. Primeiro, resolvendo o problema considerando apenas a necessidade de atendimento à demanda e depois resolvendo o problema para as quantidades estocadas, considerando as quantidades que podem ser estocadas em fábrica, enviadas para as lojas de fábrica, contudo, considerando aqui dentro uma sobra. Então, eu tenho aqui, primeiro, eu acho, como se eu compartilhasse o tempo, como se eu dividisse o tempo de processamento do lote em 2 tempos. O primeiro tempo seria o tempo que seria utilizado para produzir uma quantidade de produtos com a finalidade apenas de atender a demanda. Esse tempo normalmente não seria suficiente para atender a demanda total de todos os produtos, então haveria uma sobra
E eu considero aqui um segundo momento, um segundo tempo, no qual eu vou produzir para as quantidades que eu vou estar estocando e também para atender a essa sobra. Então eu tenho aqui, então inicialmente, como eu disse, eu vou determinar um telinha, resolvendo o problema considerando apenas a questão da demanda. Eu sei que a produção, que no caso seria a produção para demanda, eu sei que essa produção ela vai ser igual à taxa de produção vezes telinha. Então, considerando apenas a demanda, eu tenho aqui as restrições relativas ao que eu vou entregar para a demanda e o limite de demanda. E eu tenho aqui, usando uma álgebrazinha, o que eu fiz na verdade foi substituir essa quantidade que eu vou entregar para atender a demanda de cada produto pela taxa de produção vezes esse telinha e apliquei um pouquinho de álgebra. Então eu cheguei a essas equações aqui, esse conjunto de equações. Telinha tem que ser menor ou igual à demanda, ou seja, o máximo que eu posso entregar para atendimento da demanda de cada produto, dividido pela taxa de produção. Com base nessas primeiras equações aqui, eu vou ter telinha, porque isso aqui será uma constante, para cada produto eu vou ter uma constante diferente, e eu vou ter várias inequações onde telinha é menor ou igual a uma constante, eu vou ter uma inequação para cada produto. Então eu vou simplesmente calcular essas constantes aqui para cada produto e vou pegar o valor da menor constante, esse vai ser o valor de telinha. Esse vai ser o valor do primeiro momento de processamento, vou dizer assim, o qual vou estar utilizando para a produção com um enfoque de atender a demanda apenas. Então a gente calculou aqui o telinha e vamos calcular a outra parte, o outro momento, né? A outra parte do tempo de processamento que eu chamei de T2 linhas. Então, eu vou produzir para atender a demanda, vou ter um telinha, mas como existe um desbalanceamento entre a relação demanda, taxa de produção para cada produto, vai haver aqui uma sobra. Essa sobra vai ser o quê? Vai ser a demanda em si, o máximo que eu posso entregar para a demanda, menos PI vezes telinha, que é o que eu vou de fato entregar para a demanda. Então, o que eu deveria entregar, menos o que eu vou de fato entregar. Então, eu tenho aqui uma sobra, que é, na verdade, a quantidade de demanda não atendida de cada produto. E aí, uma vez que eu defini telinha, calculei as sobras, eu vou então resolver um novo conjunto de equações. Então, eu vou usar as T2 linhas para produzir para estocagem na fábrica e nas lojas de fábrica, mas também para atender essa sobra, essa demanda que não foi ainda atendida. Então, eu tenho que, eu sei que I é igual a quantidade do produto I que eu vou enviar para as lojas de fábrica, mais a quantidade do produto I que eu vou estar estocando em fábrica. Então, a gente já viu que a gente tem essa relação de inequação aqui. E tem que ser menor do que o limite para cada produto. Os limites do que pode ser estocado em fábrica e enviado para as lojas de fábrica desse produto. Então, a gente vai reescrever essa inequação aqui, só que a gente vai considerar a sobra. Por quê? Porque, na verdade, esse aí eu vou estar produzindo o que eu vou estar enviando para as lojas de fábrica e estocando em fábrica, mas também eu vou estar produzindo para atender a sobra, que é a quantidade não atendida da demanda. Então, eu incluí dentro dessa equaçãozinha aqui a questão da sobra. E, na verdade, eu precisei incluir a questão da sobra nas duas equações. Então, eu tenho aqui que a quantidade produzida de cada produto menos a sobra, isso tem que ser inferior ao limite geral do que eu posso enviar para o outlet
e para o que eu posso estocar em fábrica. Isso aqui parece um pouco confuso, mas na verdade isso aqui é uma grande percepção que me possibilitou resolver esse problema através de um método matemático, o que é muito difícil dentro da área de programação inteira, programação combinatória. O que eu estou dizendo é que eu não preciso produzir uma quantidade que vai ser inferior a esse valor aqui. Eu posso produzir uma quantidade maior do que isso, pode ser isso mais a sobra. Ou seja, esse valor pode ser superior a isso aqui na quantidade da sobra. Basicamente isso. Eu posso produzir a mais, porque eu estou produzindo para enviar para o outlet, para estocar em fábrica, mas também para repor, né? Atender a sobra, ou seja, atender a demanda que não foi atendida. Assim, usando um pouquinho de álgebra, aqui novamente eu considerei que, no caso, eu considerei que DI é igual a taxa de produção vezes T', e aqui eu estou considerando que EI é igual a taxa de produção vezes T2', porque T2' é o tempo que eu vou usar para produzir para estoque na fábrica e nas lojas de fábrica, mas também para atender aqui essa sobra. Então, usando um pouco de álgebra aqui e essa relação, eu tenho aqui duas equações. Eu tenho que T' é menor do que o limite do produto I, que eu posso enviar para as lojas de fábrica, mais o limite do produto I, que eu posso estar estocando em fábrica, mais a quantidade não atendida da demanda para o produto I, tudo isso dividido pela taxa de produção. Essa equação ela é válida para todo o produto. E eu tenho também que T2' tem que ser menor ou igual o valor máximo geral que eu posso enviar para as lojas de fábrica, mais o valor máximo geral que eu posso estar estocando em fábrica, mais o somatório das sobras, isso tudo dividido pelo somatório das taxas de produção. Então, eu vou ter um tempo de processamento do lote igual o somatório dessas duas parcelas de tempo, e esse tempo ele vai ser ótimo se ele for menor do que o tempo máximo definido para o processamento do lote. Se ele não for menor, o tempo ótimo vai ser o tempo máximo definido para o processamento de lote. Parece um pouco complexo, mas na verdade essa solução que é matemática, ela foi originada de uma lógica, né? Ela foi feita de forma analítica, usando uma base conceitual, posso dizer assim. E conceitualmente falando, por mais que ela pareça um pouco complexa, a definição dela ela está correta. Então, a gente tem aqui a aplicação dessa metodologia para aquele nosso problema que eu apresentei no primeiro videozinho dessa série. A gente tem aqui, resolvendo esse primeiro probleminha, considerando apenas a demanda, eu consigo achar T achando essas constantes para todos os produtos que estão sendo considerados e pegando a menor constante. Então, é o que eu estou fazendo aqui inicialmente. Eu tenho que para o produto A, essa constante é igual a 16,67 minutos. Para o produto B, essa constante é igual a 12,5 minutos. Então, eu vou pegar T' igual a 12 minutos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que durante 12 minutos eu vou ter uma produção que vai ter o foco apenas de atender a demanda. Só que a gente tem uma sobra, então a gente tem aqui, eu tenho que produzir 1.000 gramas para atender a demanda do produto A, sendo que durante 12 minutos eu vou conseguir produzir 720 apenas, 12 vezes a taxa de produção 60, eu tenho 720, então eu tenho uma demanda não atendida de 280 gramas. Para o produto B eu tinha uma demanda de 500 gramas, só que eu vou produzir apenas 480 durante 12 minutos, então eu tenho uma sobra que é a demanda não atendida de 20 gramas.
Aqui eu resolvi a primeira parte do problema, achei T' e as sobras. E agora eu vou achar T duas linhas, usando o primeiro conjunto de equações para cada produto. A gente vai ter aqui T duas linhas menor ou igual a 64,67 para o produto A, substituindo aqui os valores. O limite que eu posso enviar desse produto para a loja de fábrica, mais o limite que eu posso estocar em fábrica desse produto, mais a sobra, a demanda não atendida desse produto, tudo isso dividido pela taxa de produção. Então eu tenho aqui o valor de T duas linhas para o produto A, tenho o valor de T duas linhas para o produto B, 65,50, e eu tenho aqui essa outra equação, que é relativa ao somatório, ao limite geral, e substituindo aqui os valores nessa equação, eu vou ter que, nesse caso, ter duas linhas menor do que 43 minutos. Aqui também eu tenho que pegar o menor valor, eu vou ter, de cada equação vai sair uma constante, e o T duas linhas terá que ser menor do que essa constante, então a gente vai pegar aqui o menor valor é 43 minutos, então a gente tem um tempo total de processamento do lote de 55 minutos. Como a gente tem um limite de 300 minutos para o processamento desse lote, então essa é a solução ótima. Observem que eu vou produzir com 55 minutos, multiplicando pela taxa de produção, eu tenho uma produção de 3.300 gramas do produto A e tenho uma produção de 2.200 gramas do produto B, isso em 55 minutos. O que eu vou distribuir para a demanda, essa forma de solução, a gente vai entregar para a demanda tudo que a gente puder entregar. Então, vai entregar a quantidade máxima, 1.000 gramas do produto A e 500 gramas do produto B, e o resto vai ser distribuído entre estoque na fábrica e entrega dos produtos para os outlets. Sendo que, para que a gente considere quanto de cada produto vai ser estocado em fábrica e quanto vai ser enviado para as lojas de fábrica, a gente precisa ainda resolver esse sisteminha de equações. Contudo, como a gente quer determinar T, a gente não precisa de resolver isso aqui. Essa solução ela não é relevante para a determinação de T. Por isso que anteriormente eu falei que eu fiz uma consideração, mas que aquela consideração ela não tinha nenhum reflexo na solução final do problema. Então eu podia fazer ela sem nenhum problema. Então tá aqui. Se quiser, se precisar determinar, resolve esse sisteminha de equações, sendo que é um sistema de equações que tem infinitas soluções. Finitas, sendo valores inteiros, a gente tem infinitas soluções, mas são muitas soluções. E é isso, gente. Então, terminei a apresentação do probleminha de dimensionamento do tempo de processamento de lotes de produção. No primeiro vídeo eu fiz uma apresentação do problema, no segundo vídeo eu fiz a apresentação da modelagem matemática. Nesse vídeo eu mostrei um método de solução analítico para esse problema e eu espero que vocês tenham gostado. Então, boa jornada para